ganhar o prêmio dessa máquina. Porque em alguns lugares do Japão, se você já jogou muitas vezes e não ganhou, eles te dão a pelúcia ou arrumam pra que você consiga ganhar mais fácil. Esse cara já tinha gasto tanto dinheiro que daria pra comprar a pelúcia. Depois que arrumaram, ele ainda não conseguiu pegar. O funcionário voltou e deixou ainda mais fácil. E aí, finalmente, ele pegou. Você consegue seguir a bolinha amarela e acertar em qual lugar ela ficou? Se você se desconcentrar, vai perder ela de vista. Eu acho que eu tô indo bem porque é difícil, mas não tanto. Pera, o que tá acontecendo? Meu Jesus amado, por que tá ficando tão rápido? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que está acontecendo? Cadê a bolinha? Se você completou, deixa seu like. E no fim, ela tava no meio. Gritos cortados na hora certa. Esse cara tava tentando descobrir como usar o massageador. Ele tava treinando acrobacias e se divertindo muito, mas... uma interação completamente normal na rua. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Por fim, ela colocou estalinhos no vaso pra zoar ele. Gritos cortados na hora certa. Esse cara tava tentando descobrir como usar o massageador. Ele tava treinando acrobacias e se divertindo muito, mas... uma interação completamente normal na rua. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Por fim, ela colocou estalinhos no vaso pra zoar ele. Esse youtuber transformou a cama dele num aquário pra esconder os peixes do dono do apartamento. Ele começou construindo uma cama e enchendo ela com água. Isso era perigoso, porque se qualquer coisa desse errado, a água ia vazar e alagar a casa toda. Mas deu certo. Ele precisou correr pra colocar as decorações e peixes, porque o dono do apartamento ia chegar em 1 hora. E ele até conseguiu nadar na própria cama. E finalmente era hora de cobrir tudo, pra ver se o dono ia perceber. One of my favorite rooms. Bright, man. I honestly didn't think it would be that easy. Esse youtuber transformou a cama dele num aquário pra esconder os peixes do dono do apartamento. Ele começou construindo uma cama e enchendo ela com água. Isso era perigoso, porque se qualquer coisa desse errado, a água ia vazar e alagar a casa toda. Mas deu certo. Ele precisou correr pra colocar as decorações e peixes, porque o dono do apartamento ia chegar em 1 hora. E ele até conseguiu nadar na própria cama. E finalmente era hora de cobrir tudo, pra ver se o dono ia perceber. One of my favorite rooms. Bright, man. I honestly didn't think it would be that easy. Atrasos que salvaram vidas. Em 1915, uma mulher estava viajando e chegou atrasada no funeral da sua irmã. E ela já estava sendo enterrada. Ela implorou para que eles abrissem o caixão para ela poder se despedir uma última vez. Eles então tiraram a terra, levantaram a tampa e abriram o caixão para ela ver a irmã. Só que a irmã levantou e sorriu. E viveu mais 47 anos depois disso. Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho. E o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho. E o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondida em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Foto
fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondida em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Pérolas de crianças. Esse menino confundiu creme depilatório com shampoo e passou ele na cabeça inteirinha. O cabelo começou a cair em tufos e no fim precisou raspar pra resolver. Já esse aqui tentou aprender como o bebedouro funciona e ele quase conseguiu. Ele tava com muito medo da profundidade da piscina e não queria soltar a corda. Só que ele esqueceu que podia usar as pernas e aí percebeu que conseguia ficar em pé. Os pais falaram pra ele não jogar bola dentro de casa, mas ele queria muito. Parece que deu tudo certo, até você ver a TV caindo. E esse bebê aprendeu desde cedo como o mundo funciona. Se eu chorar assim, acontece a mesma coisa? Pérolas de crianças. Esse menino confundiu creme depilatório com shampoo e passou ele na cabeça inteirinha. O cabelo começou a cair em tufos e no fim precisou raspar pra resolver. Já esse aqui tentou aprender como o bebedouro funciona e ele quase conseguiu. Ele tava com muito medo da profundidade da piscina e não queria soltar a corda. Só que ele esqueceu que podia usar as pernas e aí percebeu que conseguia ficar em pé. Os pais falaram pra ele não jogar bola dentro de casa, mas ele queria muito. Parece que deu tudo certo, até você ver a TV caindo. E esse bebê aprendeu desde cedo como o mundo funciona. Se eu chorar assim, acontece a mesma coisa? A prova surpresa desse professor é realmente surpresa. E quando algum aluno chega atrasado na aula, ele recebe a pessoa assim. Ou assim. Todo mundo entra com medo, porque sabe que vai levar um susto. Isso parece um tênis da Nike, mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não, Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers? TikTok. Eu amo aquela marca, Adadas. Ah não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Isso parece um tênis da Nike, mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não, Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers? TikTok. Eu amo aquela marca, Adadas. Ah não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Isso parece um tênis da Nike, mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não, Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers? TikTok. Eu amo aquela marca, Adadas. Ah não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Revelaram o truque dessa mágica. O público não vê, mas de cima a gente consegue enxergar como esse truque é feito. E como o cara que tava preso magicamente troca de lugar com a moça e deixa ela presa. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tenta adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tenta adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tenta adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Esse menino de 11 anos queria muito sair mais cedo da aula. Então ele teve uma ideia. Resolveu mentir que um dos seus colegas estava com uma... Ele ligou pra polícia e contou a mentira. Eles então trancaram a escola e mandaram vários policiais. E ironicamente, ele precisou ficar até mais tarde na escola, porque eles trancaram tudo e tiveram que revistar as mochilas uma por uma, além de ele ter sido preso. Essa menina
menina se vingou da escola. Pediram pra ela escrever o que sentia sobre a escola, mas proibiram que ela escrevesse qualquer coisa negativa. E aí ela escreveu The Office, temporada 7, episódio 19, minuto 14:45. E se você assistir esse exato momento, é isso aqui. Should have burned this place down when I had a chance. Quantos buracos tem um canudo? Comenta sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só um? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta a sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só um? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta a sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só um? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. É por isso que você nunca deve ganhar presentes em lives. Essa influenciadora tava fazendo uma live pra vender cílios postiços. Só que na hora de colocar o cílio pra tentar vender ele, as pessoas começaram a doar o presente de óculos de sol, que tampava os olhos dela e não dava mais pra ver os cílios. No começo ela achou engraçado, mas as pessoas não paravam e não dava pra ver os olhos dela. E ela surtou. Ela até tentou bloquear esse presente, mas aí doava um outro que tampava o rosto. E só depois de bloquear todos os presentes, ela viu o tanto de dinheiro que tinha ganho. É por isso que você nunca deve ganhar presentes em lives. Essa influenciadora tava fazendo uma live pra vender cílios postiços. Só que na hora de colocar o cílio pra tentar vender ele, as pessoas começaram a doar o presente de óculos de sol, que tampava os olhos dela e não dava mais pra ver os cílios. No começo ela achou engraçado, mas as pessoas não paravam e não dava pra ver os olhos dela. E ela surtou. Ela até tentou bloquear esse presente, mas aí doava um outro que tampava o rosto. E só depois de bloquear todos os presentes, ela viu o tanto de dinheiro que tinha ganho.